Bem-vindos mais uma vez ao seu canal Investindo em Orlando e Miami, comigo, Renata Lazo. E o tema de hoje é fascinante, tecnologia. E ninguém melhor para falar com a gente sobre esse assunto do que os fundadores da Waylo DTP. E eu começo conversando com Washington Viana. Tudo bem, Washington? Tudo bem, prazer estar aqui, obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. Eu que agradeço pela sua companhia e conta um pouquinho pra gente sobre a Waylo, as suas funções. A Waylo, eu sou estrategista de UX, né, trabalho em cima de experiência de usuário, né, também sou diretor de criação, né, faço essa função também dentro da empresa e também produtor audiovisual. Nossa, que interessante. Agora conta pra gente um pouco, porque o mundo tecnológico, né, ele é muito acelerado, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Como é que você consegue estar sempre à frente, trazendo, né, inovando sempre? Olha, todo dia é um desafio, né? Todos os dias tem alguma coisa nova surgindo por aí, todo dia tem uma novidade tecnológica, algum tipo de produto, né, que utiliza muita tecnologia. Então, todos os dias, na verdade, o meu dia começa com bastante leitura, né, bastante pesquisa, né, porque as novidades, normalmente, elas viram, né, da noite para o dia. Então, no outro dia eu abro meu e-mail ou alguns canais que eu sigo com relação à tecnologia e acabo sempre fazendo esse estudo, fazendo essa avaliação, né, do que tem de novo hoje, o que o pessoal está utilizando, né, o que vai ser tendência daqui para frente. Então, baseado nisso, eu acabo sempre trazendo, né, algumas novidades, algumas coisas para a empresa, né, e para os nossos clientes também. Né. Muito interessante. Tem que estar sempre alinhadíssimo, né? Bastante. Então, conte um pouco pra gente como são os maiores desafios assim que você já enfrentou. Olha, tem alguns, mas assim, um bem interessante, até por questão dessa evolução da tecnologia, né, eu acho que é legal compartilhar. Foi um projeto que a gente desenvolveu em São Paulo para um estabelecimento de stand-up, né, né, que chama Comedians Stand-up, fica Sim. Em São Paulo, né, ali na região da Paulista ali. E foi interessante porque na época que a gente começou a trabalhar com eles, né, com esse estabelecimento, em parceria com a Samsung, eles tinham uma dificuldade grande porque, como é uma área de stand-up, o garçom circulando muito para lá e para cá, isso acabava atrapalhando um pouco, né, a questão do espetáculo, a questão ali de assistir o show. Sim. Então a gente teve uma ideia de criar um cardápio eletrônico, né, digital na época, para ser acessado via tablet, né, Sim. ali com o pessoal. E o interessante, né, a questão do desafio na época era porque a questão da tecnologia, né, por mais que ela já estava ali, mas ela não era tão evoluída, né, como nos dias de hoje. Então a gente tinha aquele desafio de como que nós vamos conectar esse tablet com um cardápio ligado ao sistema do estabelecimento, né, até porque ele já era bem fechado, né, justamente porque na época não tinha essa questão do cardápio, né. Então foi um desafio grande aí para a gente fazer essa conexão, e a gente fez alguns testes com alguns usuários simples, bem comum mesmo, até porque na época muitas pessoas não tinham esse contato, essa afinidade com o tablet, né? Sim. Então a gente fez alguns ensaios, né? E dali a gente conseguiu tirar alguns resultados, né, dessa experiência que foi muito boa, que a gente acabou desenvolvendo esse cardápio de uma maneira bem fácil, bem intuitiva, né? E no final, né, do processo, depois que houve a aplicação, depois de algumas semanas o pessoal já estava utilizando, Sim. realmente houve o resultado que o estabelecimento, né, que o local exigia. Houve uma diminuição grande, né, na movimentação das pessoas que trabalhavam naquele local, naquele estabelecimento. E fora isso, o aumento, né, de número de pedidos, porque como era instantâneo, estava ali na sua frente, você não dependia de ninguém para fazer o seu pedido. Então aquilo, além de resolver um problema de acesso, de trânsito ali de pessoas, aumentou bastante o consumo também de pedidos, né? Fora as outras coisas, né? Não tem erro na hora de o garçom anotar o pedido, né, do cliente.
a questão do pagamento, que ali na própria mesa, no próprio tablet mesmo, sem auxílio nenhum de garçom, eles faziam o fechamento e o pagamento, né, a solicitação de pagamento. Até porque havia um certo tumulto na hora de sair para fazer o pagamento, então já eliminava uma boa parte do problema ali. Então isso foi eu citei um antigo porque justamente na época não havia tanta, assim, a tecnologia estava ainda ali desenvolvendo e a gente conseguiu solucionar, né, esse problema com o cliente. Um caso de sucesso, né? Sim, foi um caso de sucesso, foi muito legal, repercutiu bastante, né, principalmente porque pela parceria, né, que a gente teve com a Samsung e tudo, né, que cedeu os equipamentos para o local, né, então assim, foi muito, muito interessante. E claro que essa experiência, né, trouxe, até hoje, né, a gente ainda usufrui dessa experiência porque ela trouxe, né, uma bagagem legal para a gente em questão de desenvolvimento, de percepção de usuário, né, da usabilidade, tudo, né? Então foi muito bom. Muito legal, muito interessante. E eu sei também que a Waylo, ela atua bastante no mercado publicitário, né? Você pode citar para a gente alguns projetos assim que vocês atuaram, mais expressivos? Teve 2 casos, né? Um foi, acho que foi no ano de 2016, se eu não me engano, que foi no Salão do Automóvel. A gente fez um trabalho junto com a Kia e com o apresentador Amaury Júnior, né? Sim, o Amaury Júnior, queridíssimo. E eles tinham essa questão de, o Amaury vai estar no stand, não está, o pessoal vai conhecer, né, claro, os produtos, os carros, mas querem tirar uma foto com ele, quer, né, ver ele ali, participar de alguma maneira. E, claro, a gente conhece a agenda do Amaury, é cheia, né, na época também não era diferente de hoje. E a gente desenvolveu um totem, né, um RA totem, que na verdade é uma realidade aumentada por totem, né? E onde a gente desenvolveu esse totem físico, com uma imagem bem legal, bem bacana, onde as pessoas paravam, né, do lado dela e uma outra pessoa com esse aplicativo, com esse celular, ela fazia a foto. Ela, aliás, apontava a câmera para o totem, a Amaury saía virtualmente do totem, né, e parava numa posição onde as pessoas tiravam foto com ele e instantaneamente esse material ia para as redes sociais, né, tanto da Kia como do Amaury Júnior, né? Então foi bem legal que isso na época gerou uma repercussão grande nas redes sociais. Eu lembro que na primeira semana eu acho que teve mais de 2.500 fotos compartilhadas, né? E aquilo foi um boom, assim, foi para todas as redes sociais. Então foi um caso bacana, né? Na questão aí da publicidade e tal. E a outra foi um trabalho que a gente fez aí já na parte de realidade virtual, né? Com óculos. Foi com a Telenorte, né? Eles todo ano ocorre uma feira em São Paulo, nessa parte, né, a Casa Cor e tudo. E eles queriam alguma coisa que quando as pessoas passassem no stand deles, atraíssem eles, né, para entrar, para ver alguma coisa e tal, com relação aos produtos que eles ofereciam na época. E a gente desenvolveu essa realidade virtual, no qual a gente modelou um apartamento inteiro, né, que foi desenhado e criado pelo arquiteto Gerson em São Paulo. E nós demos vidas a esse apartamento, tinha todos os ambientes, né, todos, e o usuário ele entrava para navegar, né, nesse apartamento virtual, mas ele tinha a possibilidade o tempo todo de trocar pisos e revestimentos, né, oferecidos pela Telenorte. Então foi uma oportunidade muito legal também para a gente. O pessoal saía de lá falando, poxa, legal, eu consegui ver como que ficava a sala, ficava a cozinha, ou, né, o quarto das crianças e tal, com aquele piso, com aquele revestimento. Então isso dava uma força de venda muito grande, né, para a Telenorte no final. Então foi muito bacana também, essa foi uma experiência legal também com essa publicidade aí. Nossa, 2 casos interessantíssimos. O Steve Jobs, ele sabiamente dizia que mais importante do que criar o que o consumidor quer, é mais importante aquilo que ele ainda não sabe que ele quer. Como que você vê isso? Olha, na verdade a gente na Waylo, né, a gente passa por isso todos os dias com nossos clientes, né, porque muitas vezes eles querem desenvolver alguma coisa, querem criar alguma coisa, ou querem... isso eu estou falando no aspecto mais, assim, negócios, né, claro. Até porque ele desenvolvia muitos produtos, até hoje a gente utiliza muitos produtos dele e tal, né, mas assim, no geral,
todos os dias a gente lida com isso, né? Os clientes chegam, eles têm uma ideia, né, do que eles, às vezes um esboço do que eles querem, mas na verdade não é aquilo, né? Porque eles querem muito mais, né? Para falar a verdade. E muitas vezes o caminho que ele traz para a gente, né? Baseado hoje nessa questão da evolução, né, da tecnologia, não serve mais, né? Não é mais daquela maneira que se aplica, né? Já mudou muito, é muito rápido. Então, assim, no dia a dia a gente acaba descobrindo muitas coisas, né? Fazendo uma pesquisa, fazendo um levantamento de informações, tanto da parte nossa como dos clientes, dos nossos clientes, né? A gente acaba levando essa questão adiante e descobre, né, que muitas vezes não é aquilo que o cliente está querendo, né? Na verdade, ele acaba descobrindo que o que ele quer está além daquilo que ele trouxe para a gente, entendeu? Então, realmente, todos os dias a gente tem esse desafio. Todos os dias é um pensamento novo e tentando descobrir o que eles querem, mas não sabem o que querem, na verdade, entendeu? E o que é interessante, né? Porque torna o trabalho ainda mais dinâmico, né? Sim, porque muitas vezes o cliente, ele tem essa questão de querer oferecer alguma coisa no mercado, trazer alguma coisa diferente, mas as pessoas não percebem o negócio dele, né, no mercado. Então o que a gente faz muito é fazer com que o negócio, né, o tipo de negócio do nosso cliente seja percebido no dia a dia. Tá? Sim. Então é isso que a gente faz. Perfeito. E falando assim, né, do mercado brasileiro, né, a gente sabe que o Brasil, ele é o país que mais investe em tecnologia da América Latina, né? E ele está num ranking muito bom também, 9º lugar a nível mundial, né? Como que você vê isso? Olha, isso é bom, né? Porque mostra que está desenvolvendo, né? Isso, a tecnologia está melhorando, está desenvolvendo no Brasil. Mas a gente tem algumas questões ainda que precisam ser melhoradas, né? Isso envolve um pouco a cultura também, é claro, né? Tem essa questão de cultura, mas a tecnologia muitas vezes no Brasil ela vem com esse boom assim, mas a manutenção dela, a sustentabilidade dela, né, com relação ao público, né, ao público final, aqueles que vão utilizar esses recursos com relação à tecnologia, ela não é consistente muitas vezes, né? Então isso acaba, né, se desfazendo, desaparece ali no meio do montante de coisas que todo dia tem novidade, né? Então acaba às vezes desaparecendo. O que eu percebo, assim, uma opinião, na maioria das vezes minha, assim, o que eu costumo perceber, até costumo às vezes dar um exemplo, é com relação, por exemplo, a alguns outros países, né? Você pega aí os Estados Unidos, por exemplo, né, que tem alguma coisa nova, uma tecnologia, e se aquela tecnologia, aquilo que foi desenvolvido, né, para o público no geral, principalmente se traz um tipo de informação que vai facilitar a vida dele no dia a dia. Então, por exemplo, o americano vem, já experimenta aquilo, testa, e se realmente for bom, ele passa a utilizar. Entendeu? Então isso é uma coisa que no Brasil ainda falta, não é ainda forte como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essa percepção da tecnologia, né, desse investimento que é feito na tecnologia no país, nos Estados Unidos ela é muito mais rápida, né, e muito mais eficiente do que no Brasil. No Brasil ainda tem aquela coisa, o pessoal olha meio assim, meio desconfiado e tal, mas, né, acha tudo muito legal, mas não vai lá, não, mas deixa eu experimentar aqui, deixa eu ver se realmente isso é bom para mim, se vai servir para mim. É diferente aqui nos Estados Unidos, que eles acabam testando, validando aquilo, realmente se acrescenta alguma coisa na vida deles. Sim. E aí o investimento que é feito leva realmente ao patamar que, por exemplo, os Estados Unidos dá hoje, né? Uma das primeiras aí com relação ao uso do investimento, né? Com o uso da tecnologia. Sim. É um longo caminho a ser percorrido ainda, né? É um longo caminho. Ótimo. Ainda.